Agora a gente vai falar também de um assunto muito sério que precisa ser discutido pela sociedade, principalmente as pessoas em situação de rua. É crescente o número de indivíduos que vivem nessa condição de extrema vulnerabilidade no interior do estado do Rio. E são muitos os motivos que levam uma pessoa a viver em situação de rua. Rio das Ostras, centro da cidade. A parede da rodoviária se transformou numa espécie de moradia para uma pessoa em situação de rua. Objetos pessoais, um carrinho com recicláveis, uma fogueira para aquecer a comida. Até um varal foi colocado ali. Quando nossa equipe se aproximou, o homem preferiu ir embora. O medo de perder o pouco que tem assombra quem vive nessas condições. Na cidade da Baixada Litorânea do Rio, o número de pessoas em extrema vulnerabilidade econômica é crescente. Segundo a Secretaria de Assistência Social do município, 32 foram identificadas. Entre elas, Cláudio, de 52 anos, que tem feito da rua um local para sobreviver. Natural do Rio de Janeiro, vive há mais de 10 anos entre Macaé e Rio das Ostras. O momento de rua é casos pessoais, entendeu? É casos pessoais, é casos de oportunidade de sistema, entendeu? Nós que vive em rua, era para estar inscrito em Minha Casa e Minha Vida, nós não temos essa oportunidade, entendeu? Aí nós chegamos a esse ponto de viver em rua, do jeito que vocês estão vendo aí, eu fazendo minha comida. O último censo do IBGE, realizado em 2022, apontou que no estado do Rio de Janeiro, mais de 6.200.000 pessoas vivem em situação de rua. Destas, pouco mais de 13 mil têm acesso aos programas sociais e estão inscritas no CadÚnico, que reúne informações sobre pessoas em situação de pobreza e extrema pobreza e serve como base para a implementação de políticas públicas. O aumento dessa população de rua, que hoje já se aproxima de 300 mil pessoas em todo o Brasil, e é comum em todas as cidades de porte médio ou grandes cidades, e já aparecendo em cidades menores também, e por isso precisa de uma política específica, envolvendo estados, municípios e governo federal. Hoje, existe um programa do governo federal para institucionalizar uma ajuda através do poder público a essas pessoas, uma intervenção que venha a diminuir muito essa população que hoje está em situação de rua. É compromisso, sim, do poder público ajudar na solução dessas questões, dessas pessoas que estão em extrema vulnerabilidade. É no CREAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que pessoas em situação de pobreza e extrema pobreza são cadastradas para terem acesso aos benefícios do governo. Alguns, inclusive, são acolhidos em dormitórios como este, localizado em Rio das Ostras e que oferece pernoite, banheiro e 3 refeições. Deve partir do poder público, do governo municipal, onde de fato a coisa acontece, do governo estadual para coordenar esses trabalhos, a construção de comitês que sejam municipais e estaduais para acompanhar as políticas públicas também já está previsto na legislação. Então é importante que estados, municípios se mobilizem para diminuir o sofrimento das pessoas que estão em situação de rua e com isso também melhorar a sensação de segurança da população no entorno. Mas em muitos casos, as políticas públicas não chegam a quem mais precisa. Cláudio conta que o maior desejo é poder trabalhar e recuperar a dignidade, mas não consegue o apoio necessário. Varrer uma rua ou auxiliar de alguma coisa. Você gostaria de trabalhar? Quem não gosta? Quem não gosta de ter seu salário? Quem não gosta de chegar em casa e de ser bem recebido, ter sua geladeira, ter sua cama para deitar? São muitos os motivos que levam uma pessoa a viver em situação de rua. Um levantamento realizado pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, revelou que entre as principais causas econômicas que favorecem o aumento dessa parcela da população estão a pobreza, o desemprego e a falta de habitação adequada a preços acessíveis. Há também fatores psicológicos e familiares
Quem enfrenta essa realidade muitas vezes recorre ao uso excessivo de álcool e outras drogas para suportar o frio e a fome. Então, acho que a gente tem que pensar também nisso, né? Que sociedade é essa que produz para esse indivíduo como uma opção possível estar nas ruas, né? O que acontece para a gente ter esse número de pessoas em situação vulnerável? A gente precisa entender como que essas variáveis históricas de trabalho, renda, habitação, saúde, né? O rompimento dos laços familiares, como que tudo isso se comporta no pós-pandemia. A gente viveu, né? E ainda vive o resultado dessa grande insegurança de saúde que o mundo inteiro viveu, né? Então, é entender o que aconteceu nesse pós-pandemia, né? O que aconteceu para o aumento da população, né, das pessoas que vivem em situação vulnerável. No inverno, a temperatura mais baixa é outro problema enfrentado por quem não tem um teto para se abrigar. Em Macaé, no norte fluminense, um abrigo temporário foi instalado para oferecer um pouco mais de conforto a essa população. A unidade comporta 36 pessoas. O acesso é feito a partir do cadastro realizado no Centro de Referência Especializado para Populações de Rua. Mas, pela área central da Capital Nacional do Petróleo, é fácil encontrar quem viu nas áreas públicas a única opção para viver. Se existe um indivíduo que tem a rua como a única opção, aonde que falhou o poder público? Entender que essa não é uma falha única, é uma confluência de políticas que precisam ser pensadas, construídas, precisam ser analisadas, né? Então eu coloco aqui a importância de fazer um levantamento. Então, se eu não sei quem são as pessoas que estão na rua, não sei a motivação, né, que faz com que essas pessoas estejam lá, eu também não consigo construir políticas que sejam eficientes. Então, é na questão da saúde, é na questão do trabalho e da renda, é a habitação, a gente sabe que é tudo isso junto, mas é o que mais, né? O que pesa mais? Esse é um dado relevante que o governo, né, os governos locais precisam se ater para pensar as políticas que resolvem esse problema. É verdade, hein? Nós procuramos respostas, né, das prefeituras de Rio das Ostras e também Macaé para saber o que as gestões têm feito para minimizar essa situação. E o Carlos parece que tem uma resposta. E aí, Carlos? Pois é, Ana Paula, enquanto nós preparávamos essa reportagem, a sensação que a gente teve é que as políticas públicas sociais direcionadas às pessoas em situação de rua em Rio das Ostras não são tão bem elaboradas ou executadas. A gente encontrou várias situações bastante inusitadas, como o caso, por exemplo, do rapaz que colocou grande parte, né, dos itens dele ali na rodoviária sem nenhuma ação. Parece, inclusive, que essas pessoas realmente estão abandonadas. Claro que a nossa produção entrou em contato com a Prefeitura de Rio das Ostras justamente para saber o que tem sido feito para poder acolher esse público. A Prefeitura enviou uma nota para a gente que informa o seguinte, que atualmente cerca de 32 pessoas estão em situação de rua. Elas foram identificadas por meio das abordagens promovidas pela equipe do Serviço Especializado em Abordagem Social. Essa equipe promove regularmente ações de orientação social e apresentam os serviços disponíveis no município. Durante a abordagem, todos os usuários são direcionados ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social para receber atenção personalizada e intervenções apropriadas em relação às necessidades. E aí, para atender a essa população, o município mantém o dormitório Casa do Sorriso, que oferece pernoite, 3 refeições, banheiros para o banho e também um local para poder lavar as roupas. A gente também entrou em contato com o Macaé para abordar essa situação das pessoas em situação de rua na cidade. A Prefeitura informou que a estimativa do Centro Pop e da Secretaria de Desenvolvimento Social é que a cidade tenha cerca de 130 pessoas em situação de rua. E aí começou a funcionar o abrigo de inverno durante a noite, né, das 6 até as 7 da manhã, com alas masculinas e femininas no Hotel de Deus, justamente para poder receber essas pessoas em condição de rua, para elas terem um pouquinho mais de dignidade nesse período que está bem frio durante a noite. Lá são oferecidas 36 vagas para usuários em situação de extrema vulnerabilidade. Também há o atendimento contínuo no Centro de Referência Especializado para populações de rua. Essas então foram as duas notas emitidas, divulgadas pelas prefeituras de Rio das Ostras e também Macaé, no quesito, né, moradores, pessoas em situação de rua nesses dois municípios, Ana Paula. É isso, né, Carlos? E tem ainda um outro ponto. Tem gente que mesmo com toda essa assistência prefere ficar aí.
não quer ainda voltar, não quer ficar no local. Talvez por alguma situação, né, como a gente viu aí, a situação pessoal que influencia bastante. Mas valeu, Carlos, muito obrigada. É bom saber como é que está sendo aí desenvolvido, né, esse trabalho de assistência social nessas cidades que foram citadas na reportagem.